Boa noite, Imagina! pessoal. Eu quero primeiro agradecer a Lu pela oportunidade. Sempre muito bom estar aqui trazendo, dividindo experiências, né? Eu acho que não só a gente oferece oportunidade para vocês, mas a gente também recebe muita troca, super importante. Eu vou dividir aqui a tela, eu gosto de trazer um slidezinho para a gente ir acompanhando, que eu acho que fica mais interativo, tá? Bom, vou falar sobre liderança, e sobre esse lugar de estratégia, né? Esse lugar estratégico da liderança. Eu não estou vendo vocês, então, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem me fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone e perguntar direto, não tem problema, pode me interromper, tá? Ou se a Lu vê aí que alguém levantou a mão, ela conduz. Mas se vocês fiquem à vontade para perguntar a qualquer momento, tirar dúvida aqui nessa troca com a gente. Bom, falar de gestão de pessoas é falar de desafios muito grandes, né? E, inclusive, quando a gente fala de resultado, que é o que as empresas esperam quando o ponto crucial é a liderança. Então, a gestão de pessoas com foco em resultado, ela precisa de uma liderança estratégica. Eu, como professora, não consigo não olhar para os significados né, de tudo que a gente tem aí na nossa história, na nossa comunicação, na língua portuguesa, porque eu acredito que o significado das palavras, elas definem melhor aquilo que a gente quer fazer com a estratégia que a gente quer usar. O que é liderança? Liderança é a habilidade de influenciar pessoas e inspirar e guiar pessoas em direção a um objetivo comum. Então, todos os líderes, eles têm essa missão de fazer com que o outro trabalhe, né? Vamos traduzir aqui de uma forma bem simples. O resultado daquela pessoa, a meta, o objetivo que aquela pessoa precisa alcançar, acaba sendo meu, principalmente. E eu preciso fazer com que ela entregar ferramentas e fazer com que ela consiga realizar e alcançar esses objetivos. E o que significa estratégia? Estratégia é um plano de ação ou um conjunto de decisões usadas para organizar recursos e superar desafios com o objetivo de alcançar uma meta específica. Então, olha que interessante como é importante a gente olhar para estas duas coisas separadas, para que a gente entenda que a partir de agora nós vamos começar a falar delas juntas e compreender a força disso, e não só a força, a responsabilidade que a gente assume a partir do momento em que a gente decide ser líder, né? Estar líder, na verdade. Porque é um estado mesmo, né? Eu estou líder hoje, amanhã eu estou diretor, amanhã eu estou presidente, amanhã eu estou novamente um, um analista, dependendo, né? Às vezes uma mudança de carreira me traz para um recomeço e não é um retrocesso, sim um recomeço. Então, importante olhar para esse processo. Para que a gente possa avançar, eu vou começar com uma reflexão. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem já é líder? Eu quero que pense nessa resposta. Fiquem à vontade, se vocês quiserem responder. Quem ainda não é líder, se estiver aqui e ainda não tem nenhuma atuação como líder, eu gostaria que se imaginasse sendo um líder e o que responderia nessa pergunta que eu vou fazer para vocês, tá? Você se sente, quer dizer, você sente que a sua liderança está apenas na administração das tarefas, ou seja, você vem administrando tarefas, né, direcionando, resolvendo ali situações, ou gerando vantagens competitivas. Porque existe uma grande diferença quando a gente fala em liderança dessas duas coisas. Pensar que o papel do líder não é administrar tarefas tira a gente de um lugar que talvez eu esteja vivendo há muito tempo. Olhar para esse líder num lugar de que ele é quem traz vantagem competitiva para a empresa, ele torna a empresa um lugar muito interessante, vamos pensar assim, não só para quem trabalha, mas para também quem escolhe como cliente. Aí sim eu começo a olhar para uma responsabilidade diferenciada, para um lugar de que
A partir do momento em que eu reconheço a minha liderança no lugar da vantagem competitiva, eu passo a ser também um líder muito bem visto, né? E que as empresas gostariam de ter. Então, eu passo a olhar para o meu processo de desempenho com muito mais eficácia e acabo também sendo interessante. Então, acho que quando a gente fala de liderança, e a gente tem uma tendência, para tudo que a gente faz, olhar para o outro. Eu gosto muito de trazer para a gente, né? Vamos olhar para esse momento que a gente, para essa troca que a gente vai fazer aqui, um pouco para a gente mesmo, sabe? Tudo que nós falarmos aqui, vamos olhar para as nossas responsabilidades. E se essa responsabilidade fosse especificamente minha, o que eu faria? Então, vamos olhar para esse lugar e fiquem à vontade aqui. Bom, então, já que a gente já sabe o que significa liderança e o que significa estratégica, vamos juntar as duas coisas para entender. Então, falar de liderança estratégica é falar do alinhamento de pessoas. Então, a liderança estratégica, ela alinha pessoas a metas corporativas. Então, a liderança estratégica, ela começa de trás para frente. O que é de trás para frente? Eu preciso saber a meta da empresa, saber onde a empresa quer chegar, para depois eu definir quais serão as ações que eu vou oferecer para a minha equipe para que a gente consiga chegar lá. Então, é sempre nesse momento de trás para frente. Eu tenho a missão de conectar pessoas à visão de futuro. Então, não adianta eu ficar olhando para o agora, porque se eu olhar só para o agora, vai parecer que eu só tenho que resolver ou tenho que fazer isso, né? Do tipo aqui que, eu fiz isso, está tudo certo. Já fiz minha parte, né? Aquela frase que todo mundo diz, olha, eu já fiz minha parte, agora não posso me responsabilizar. E se eu começar a olhar para o futuro? E se eu começar a conectar essas pessoas a essa visão de que você está fazendo hoje, mas e amanhã? Se fosse possível, o que você gostaria de fazer amanhã, que agregasse na sua história, na sua vida, na sua carreira? Vai além da gestão operacional. Ela transforma talentos em ativos de alta performance. Pessoas, e eu vou trazer aqui um português mais claro, pensando em pessoas, tá? Pessoas que trazem dinheiro. Pessoas que produzem. E não é sobre ter máquinas. É sobre ter pessoas que querem produzir, que sentem paixão em produzir, que estão felizes em produzir. Porque se eu for olhar nesse lugar de performar como uma obrigação, o meu trabalho vai ficar muito mais difícil. Então, como é que eu faço para trazer esse lugar de paixão, de propósito mesmo para essas pessoas diante do que elas escolheram fazer dentro da minha empresa? Olha o que eu estou falando para vocês, do que elas escolheram fazer dentro da empresa que eu trabalho. Porque se o colaborador está dentro da empresa, ele escolheu estar lá. O que aconteceu que ele não quer mais? O que aconteceu que ele desmotivou? O que aconteceu que caiu a produtividade? Existe alguma coisa por trás disso que eu, como líder, preciso identificar ou criar a partir dessa identificação um ponto de segurança para isso, para que isso não aconteça. A liderança estratégica, ela atua como arquiteto da cultura e ela canaliza os resultados. Então, eu preciso trazer os resultados como foco de visibilidade. Eu preciso que os resultados sejam vistos, percebidos e eles sejam ferramentas para que os colaboradores se sintam reconhecidos. Isso é extremamente importante. O líder estratégico transforma potencial humano em resultado mensurável. O que é resultado mensurável? É aquilo que eu consigo ver, é aquilo que é palpável, é aquilo que realmente existe de verdade. Não está aqui numa intenção, não está aqui numa necessidade, num desejo. Isso acontece mesmo. E acontece quase que organicamente, pensando na liderança estratégica. Como que eu poderia, né, de repente, estar colocando isso em prática? Então, uma das coisas que são mais importantes é eu conseguir estabelecer metas claras que conectem com o propósito da equipe. Então, por que que eu estou ali? Eu gosto sempre de trazer duas perguntas: por quê e para quê? Por que que aquele colaborador está ali? Para que que ele trabalha?
Para que ele faz com eficácia? Para que vale a pena ele fazer, dar o melhor naquele lugar? O que ele vai ter de recompensa? Porque é sempre sobre a recompensa. Tudo que eu faço na minha vida é sobre recompensa. Se eu como, é uma recompensa de satisfação de ter comido aquilo, né, que é gostoso. Aquilo que não é tão bom, mas que me faz bem, a recompensa de ficar bem. Se eu vou na academia, eu tenho a recompensa de ter, né, me sentir melhor, me sentir mais forte, me sentir mais bonita. Se eu faço uma amizade nova, eu tenho uma recompensa de conhecer alguém, de ter com quem conversar. Então, tudo o que a gente faz é por uma recompensa. Será que isso é ruim ou é bom? Existem algumas pessoas que olham a recompensa como ruim porque acham que recompensa, confundem recompensa com interesse. Ah, eu só faço por interesse. E o interesse, ele é diferente, porque interesse é aquilo que eu tiro de vantagem. A recompensa é aquilo que eu ganho automaticamente a partir daquela ação. Então, olha como é importante que eu pense na recompensa que seria boa para ele, para que ele enxergue essa recompensa e faça para que essa recompensa seja recebida. Eu preciso criar rituais de alinhamento estratégico, como reuniões, checkpoints, porque isso vai trazendo direcionamento. Se eu fico só trabalhando, eu não tenho nenhuma reunião que me traga ali um conceito ou uma visão de que eu estou indo no lugar certo, talvez eu fique meio perdido, talvez eu perca o ritmo, porque eu nem sei se está bom ou se está ruim, eu nem sei se estão gostando ou não, eu nem sei se é isso que gostariam ou não. Então, se eu não tenho essa resposta, e a resposta pode ser uma recompensa. Para que eu vou fazer aquilo se não faz sentido nenhum? Pode fazer. Isso é natural. Isso a gente faz naturalmente na vida como um todo. Desenvolve líderes emergentes para garantir continuidade. Então, a liderança estratégica é fazer com que cada colaborador seja um pouquinho dono daquilo que ele precisa fazer, né? Então, eu sou o líder do meu trabalho. Eu sou o líder, né, daquilo que tenho que executar. Eu tenho que ter habilidades, eu tenho que ter é, é, comprometimento com aquilo que eu vou fazer, para que eu consiga, inclusive, mostrar o meu talento. Se eu não tenho comprometimento e faço de qualquer jeito, o meu talento não vai ser visto, não vai ser reconhecido. E se isso está acontecendo, o que será que o líder, no seu papel estratégico, ele pode fazer para que esse processo, né, de satisfação volte? Para isso, a gente precisa olhar para onde? Para a cultura organizacional, porque a estratégia, ela está na cultura. E o que é cultura organizacional? Cultura, cultura organizacional é o que define o conjunto de hábitos e crenças firmadas por meio de normas, valores, expectativas. Olha a importância disso aqui, ó. Expectativas e atitudes compartilhadas por todos os integrantes da empresa. Mas tem um ponto aqui de base disso, que é a liderança. Cultura organizacional igual liderança. Porque nós temos três pilares que fazem parte da cultura organizacional e que eles representam o modelo de liderança que eu tenho na empresa. São os artefatos, é a identidade e são as crenças. O que significa esses pilares? Artefatos significa tudo que as pessoas estão vendo dentro da empresa. Então, eu estou aqui vendo o jeito que meu líder se comporta, o que foi falado para mim lá no meu processo de onboard, de é, recrutamento e seleção, e o que está acontecendo agora. Eu estou só de olho aqui, estou observando. Aquilo que né, foi dito para mim, aquilo que eu ouvi, é exatamente o que eu estou vendo. Porque isso vai influenciar na identidade da empresa. Porque o que é a identidade da empresa? É o que as pessoas dizem sobre a empresa. Então, se as pessoas viram uma coisa, está acontecendo outra, elas vão dizer: olha, lá não é bem assim.
Não é bem assim que as coisas acontecem, não é bem assim que a banda toca. Por quê? Porque, nossa, parecia que era isso tudo, parecia que a gente ia ser visto, parecia que o líder estava ali, né, no papel de estimular, de impulsionar, e na verdade não é isso que está acontecendo. Então é isso que eles vão dizer. E isso reflete gradativamente nas crenças. E o que são as crenças? Exatamente a credibilidade. Se eu vejo uma coisa, acontece outra e eu saio contando, ou eu ouço outra, talvez eu perca credibilidade. E aqui, gente, vamos falar a verdade? Trabalhar numa empresa onde eu não tenho credibilidade é muito desanimador. Muitas vezes, nas minhas experiências, eu passei por situações onde um funcionário saía da empresa, e isso não é pouco não, tá? Gostava da empresa, gostava dos projetos, do histórico da empresa, do que a empresa oferecia, salário, ambiente que eu digo físico, né? Era uma empresa bacana, um prédio legal, oferecia ali computador, uniforme, sei lá, todas as coisas que se tem, mas saía por conta da liderança. Muitas pessoas vão embora. E quando a gente para olhar nas nossas experiências de empresas, a gente também se desanima com algumas lideranças. A gente também fica chateado, fica triste, fica desanimado e não tem vontade de produzir por conta das lideranças. E isso influencia, e isso é uma coisa que está na minha forma de comunicar. Porque a comunicação, ela não está só naquilo que eu falo. Ela também está no meu comportamento. Eu me comunico de outras formas, né? Eu me comunico com a minha postura, com a minha vestimenta, com os meus olhares, com as minhas caras e bocas. Eu me comunico com todas essas coisas. Então, como que eu estou agindo num modo geral que transmite o modelo de comunicação? E a partir daí, como líder estratégico, como é o modelo ideal de comunicação? O que está envolvido na comunicação da empresa? Então, primeira coisa é saber que a comunicação é a infraestrutura da execução da estratégia. Por quê, gente? Porque se eu não sei a estratégia, eu preciso saber. E para saber, eu preciso que me comuniquem. E o líder é a ponte entre o que a empresa quer e o que os colaboradores precisam executar. Se esta ponte está bem robusta, está segura, se isso, né? Se aqui caminha a informação, a comunicação de forma adequada, eu tenho colaboradores motivados, que sabem o que precisa fazer, que entregam resultado. Isso reflete aonde? Na liderança. Se eu tenho a melhor equipe, eu sou o melhor líder. Ponto. Se eu tenho os melhores na minha equipe, eu sou o líder que tem os melhores na minha equipe. Então, quem brilha é a minha equipe, e como eu vou fazer para que elas brilhem? Para que eu seja reconhecido como alguém que desenvolve as pessoas, que, né, impulsiona as pessoas. Eu preciso também de clareza. Por quê? Porque comunicação que não é clara gera ruídos. E às vezes reflete em muitas tomadas de decisões que poderiam ser feitas de forma muito mais eficazes e acaba não sendo. Quando falta comunicação, provavelmente algumas decisões são tomadas ou antecipadamente, sem no tempo incorreto, ou de uma forma que não deveria, e isso gera retrabalho. E aí eu estou aqui de novo oferecendo para minha equipe um uma insegurança, né? Um medo de acreditar naquilo, acreditar no trabalho, acreditar no potencial desse líder. Preciso entender como eu faço para oferecer feedbacks que fortaleçam as relações e o resultado do trabalho da minha equipe.
E eu gosto muito de falar sobre feedback, porque a tradução de feedback é opinião. Se você pesquisar na internet, escrever assim, ó, escreve feedback, tradução, ele vai dizer opinião. Então, feedback é a minha opinião. Se eu estou dando um feedback para você como líder, aqui eu já estou dando a minha opinião. Como é que eu faço para dar um feedback aonde não pareça que é uma opinião e sim algo concreto? De que forma esse feedback precisa acontecer para que realmente a pessoa compreenda e não fique chateado com o meu feedback. Não se desmotive com o meu feedback. Quem já se desmotivou com feedback, gente? Eu já. Eu já. Porque o líder começou a falar coisas que eu falei, gente, não concordo. Sabe esse lugar? Não concordo. Porque o feedback assertivo, ele não tem essa dúvida. E ele não tem a discordância. Ele tem um bom senso, aonde eu, Adriana, sou o liderado, reconheço a informação que vem e eu assumo a responsabilidade de fazer o que eu preciso fazer. E como será que eu faço isso, né? Em que momento eu faço isso? De que forma eu faço isso? Preciso alinhar as expectativas para que eu consiga garantir esse processo de resultado entre níveis hierárquicos, e eu não estou falando aqui eu falo e você obedece. Eu estou falando aqui, pode contar comigo, que eu sou a ferramenta que você precisa para conseguir executar o que você precisa executar. E que você consiga fazer com maestria. Então, eu, como líder, eu sou a ferramenta para você. Eu não consigo fazer essa troca aqui com vocês sem um computador e uma internet. Isso é uma ferramenta. O líder também é uma ferramenta, porque o líder oferece possibilidades para que aquele colaborador consiga executar seu trabalho. Então, eu preciso olhar bem para isso com bastante cuidado. Os líderes que comunicam bem transformam intenção em ação. Então, quando eu consigo trazer com clareza, aquilo fica claro, porque a intenção ela é muito particular e individual, mas se eu tenho clareza, a minha intenção vira uma ação, porque ele reconhece o que precisa ser feito, vai fazer sentido para ele, ele vai executar e vai fazer. O que eu posso fazer? Os checkpoints, os check-ins, né? Eles fazem muito sentido, porque isso vai me trazendo, inclusive, uma forma de comunicar muito mais organizada. O alinhamento, ele vai ter começo, meio e fim, ele vai ter continuidade, não vai faltar nada. A importância de sempre estar alinhando o que aquele colaborador precisa fazer, eu não estou dizendo que você precisa estar lá todo dia, do lado dele, ensinando, eu não estou falando isso, mas sempre que necessário, realinhar as atividades ou o projeto ou as responsabilidades para que vocês não tenham ali, né, obstáculos no meio do caminho para chegar no resultado final. E as métricas, né, gente, da comunicação? Tempo de resposta clara, clareza nas informações que são passadas, satisfação da equipe, que você possa perceber que eles estão realmente satisfeitos com o modelo de comunicação que você está oferecendo, que você possa monitorar e ajustar processos sempre que necessário, que você seja aquele comunicador que não só fala, mas que ouve também, porque às vezes ouvir faz muito mais sentido do que falar, né? A gente sempre começa uma comunicação ouvindo o outro lado, para até alinhar com o que a gente está querendo, com a nossa intenção, com a clareza que a gente precisa levar. Uma comunicação que é feita de ouvir, você consegue compreender se aquilo que você está comunicando ficou claro, né? Sempre perguntar, ficou claro o que você entendeu do que eu estou dizendo, faz sentido para você, como que você acha que a gente poderia executar isso, o que eu posso te ajudar. Comunicação é feito muito mais de perguntas do que de afirmações. Porque se não fizer sentido para quem está ouvindo, fica só o dito pelo não dito. E eu vou dizer sim e vou fazer diferente. Vou dizer sim e não vou executar o que precisa ser executado. Com isso, a gente alcança o quê? O engajamento dos nossos colaboradores. Por quê? Porque engajar
é manter aquele motor ativo para conseguir cada vez mais descobrir ou desenvolver talentos. Engajamento é o lugar, né, aonde eu me sinto vivo aqui, né? Engajar o colaborador é mostrar que ele pertence àquele grupo, que ele pertence àquele projeto, que ele pertence àquela empresa, que ele é importante para aquele lugar. Engajar é reconhecer para fortalecer o vínculo e aumentar com isso o comprometimento. Se eu sei da minha importância, se eu sei por que eu sou importante na empresa, eu vou querer entregar muito mais. Agora, se eu estou ali, não sou nem visto, nem sei mais por que eu tô ali, eu sei, fiquei sabendo quando eu fui contratado, que tinha lá a vaga e que eu me inscrevi, ótimo. Agora, meu líder nem fala comigo, nem olha para mim, nem me responde, só vem aqui e critica, sabe aquelas coisas? Se eu não tenho o reconhecimento, e reconhecimento, gente, não é elogio. Elogio é elogio, reconhecimento é reconhecimento. Eu reconheço que você está dando o seu melhor, eu reconheço que eu preciso te dar mais possibilidades, eu reconheço que eu preciso treinar você de uma forma mais efetiva, eu reconheço que eu preciso te acompanhar mais, eu reconheço que você está fazendo o que precisa ser feito. Reconhecimento está em muitos lugares. Não é elogio, tá? Porque às vezes a gente confunde, tá? A língua portuguesa é muito difícil, porque ela é muito confundida e usada inadequadamente. Se eu uso reconhecimento como elogio, eu não estou reconhecendo, eu estou elogiando. Eu preciso olhar para o propósito, porque ele tem que estar conectado ao que a empresa quer e ao que eu tenho para oferecer. Porque se eu estou combinando com a empresa, eu me sinto muito bem. Quando eu combino, né, vou trazer aqui para as relações, né, de relacionamentos mesmo, quando eu sei que eu combino com meu parceiro, que eu combino com meu marido, com meu namorado, nossa, a gente fica super feliz, olha como a gente dá certo, olha quanta coisa legal a gente tem. Isso é para tudo, tá, gente? Isso é para todas as relações. Então, olha a importância dessa conexão de propósito e eu consigo gerar autonomia para esse colaborador, ele se sente motivado, ele consegue assumir as responsabilidades que precisam ser assumidas, ele não fica buscando coisas que não são necessárias para ser visto, para ser reconhecido, né? Ou para ter a atenção que você não consegue dar, porque não é efetivo, porque ou eu não tenho experiência, ou eu não tenho maturidade, ou eu ainda não tenho conhecimento adequado da liderança estratégica, e aí eu preciso estudar, preciso me aprimorar para que eu consiga entregar a melhor estratégia. E as equipes engajadas entregam resultados consistentes e sustentáveis, que eu não estou falando de sustentabilidade, estou falando de sólido. Resultados que realmente estão ali de verdade. E olha que legal, né? Porque a gente está olhando aqui para um cenário tão ideal, em um cenário onde as empresas querem muito. Mas será que eu estou conseguindo executar isso como líder? Eu estou conseguindo colocar isso em prática? Importante que para que eu crie esse engajamento, que eu possa criar programas de reconhecimento contínuo. E aí o reconhecimento está dentro disso que eu trouxe para vocês, né? Não só de aplauso, não é de elogio, mas de programas de reconhecimento. Eu reconheço o que precisa nesse momento. Eu reconheço o que está sendo feito nesse momento. E isso continuamente, dentro do desenvolvimento desse colaborador. Eu preciso construir narrativas de propósito que linkem esse trabalho com o impacto porta para fora, que é a imagem da empresa. Tudo que a gente faz internamente reflete para fora. E quando eu falo para fora, eu não estou deixando de envolver os próprios colaboradores. Por quê? Porque quando eu consigo construir propósito com impacto, os meus próprios colaboradores também atraem clientes e novos talentos. Porque se eles estão engajados, outras pessoas querem viver a experiência que eles estão vivendo. Eu estimulo a autonomia e consigo trazer metas mais desafiadoras para que esses colaboradores possam ali reconhecer o talento, a potência que eles são e consigo estar mais seguro
para, em alguns pontos, aonde eu tenha certeza que não exista nenhum risco, eu possa deixar mais uma liberdade de execução um pouco maior. Então, eu tenho uma equipe que tem determinadas coisas ou situações que eles atuam sozinhos, porque eu estou segura aqui, porque eles são extremamente engajados, comprometidos, têm certeza do que eles precisam fazer, e aí a entrega fica muito mais rápida, porque eles começam a ser donos de pequenas ações. Eu também tenho como responsabilidade, sendo uma liderança estratégica, identificar o desenvolvimento e os talentos dos meus colaboradores, né? Então, identificar esses talentos é garantir o sucesso e a continuidade estratégica. Então, se eu sei que esta pessoa se encaixa aqui, e o que ela precisa para se encaixar aqui, eu estou trazendo a pessoa adequada, ou eu estou desenvolvendo adequadamente essa pessoa para que ela evolua, eu tenho uma sucessão de continuidade estratégica que me traz a oportunidade de desenvolver cada vez mais esse talento e trazer novas pessoas que também sintam segurança para serem desenvolvidas. Então, aí eu faço uma engrenagem saudável. É sempre do menor para o maior. É sempre daquele que começa no pouco para chegar acima. É muito ruim empresas que precisam contratar com muita frequência pessoas com cargos maiores. E eu estou falando maiores, não estou falando de gestão e nem de liderança. Eu estou falando, eu não tenho hoje uma pessoa que possa ser promovida para um assistente, para um analista. Meus colaboradores são muito júniores e eles não conseguem se desenvolver a ponto de serem promovidos. Isso é muito ruim, porque eu trago pessoas novas, essas pessoas novas, de alguma forma, vêm com engajamento até, mas os antigos que estão ali patinando, né, ou com a sensação de estarem patinando, não estando com a sensação de que não estão sendo vistos, eles podem ser uma maçã podre para quem está chegando. Então, olha o quanto eu posso ter de prejuízo nesse lugar. Eu preciso mapear as competências para que eu possa revelar líderes emergentes. Gente, os líderes, de verdade, pensando numa liderança estratégica, eu estou pensando sempre numa substituição. Sempre. Eu preciso conseguir chegar num ponto seguro para sempre estar olhando para dentro da minha equipe e olhando para quem substitui quem e quem me substitui em algum momento. Por quê? Porque se tem um talento que vai substituir outro talento, com certeza esse talento também vai substituir outro talento, que esse talento vai me substituir, que eu vou substituir alguém acima de mim. Eu preciso pensar nesse crescimento sempre. Não necessariamente precisa ser na mesma empresa, mas precisa ser na minha carreira. Então, para que eu consiga evoluir na minha carreira, eu preciso dar conta de evoluir pessoas para que elas ocupem o meu lugar e que eu possa ocupar lugares melhores. E eu preciso fazer essa roda rodar de forma segura, de forma produtiva e de forma sustentável, tá? Isso é muito importante. Eu preciso olhar para a matriz potencial com a matriz desempenho e orientar essas decisões desse desenvolvimento. Então, o potencial é aquilo que eu trago, né? Então, o que fez eu escolher aquele colaborador? O potencial que ele tem. E como é que ele está desempenhando esse potencial no dia a dia? Isso se perdeu? Isso estava acontecendo? Eu percebi? Eu não percebi? Hoje mesmo, eu tenho uma empresa que eu faço um processo de mentoria com eles, e eu ouvi da gestora recebi o seguinte áudio. Eu fiquei muito triste com esse áudio. Ela contratou uma funcionária recentemente para o processo de recrutamento e seleção dela, e ela disse assim: Nossa Senhora, de verdade, desde o dia que essa funcionária nova chegou, nossa, agora que eu percebi a incompetência da funcionária antiga que eu estava aqui. Como ela é incompetente, como ela não consegue fazer as coisas, como ela, nossa, ela não sabe o básico, ela não sabe nada. Juro, eu respirei bastante, porque ela é minha cliente, e vou estrategicamente conversar com ela, mas a vontade que eu tive foi de dizer para ela assim: sério, e você não percebeu isso quando você contratou? Será que quando você contratou essa colaboradora, você tinha noção do que você queria? Porque de verdade, essa pessoa que você está dizendo, nossa, não sabe nada, não consegue nada, foi você que escolheu. E muitos líderes fazem isso. Meu Deus, que funcionário horrível! Aí vem até aqui para mim, ó. Foi você que escolheu.
Tranquilo, né? O que você vai fazer com isso? Porque incompetente é ela, que escolheu essa pessoa, ou talvez colocou, e eu vou falar mais, tá, gente? Aqui a situação piora. Porque ela promoveu essa funcionária que ela está dizendo que é incompetente, tem mais ou menos 2 meses. Hã? Olha só a distorção de responsabilidades. Eu, como líder, tenho a responsabilidade de colocar a pessoa certa no lugar certo. E mais do que isso, de desenvolver essa pessoa para que ela continue sendo o talento que no meu processo de recrutamento de seleção foi o melhor. Porque processo de recrutamento de seleção é para isso. Eu escolho entre todos os candidatos o melhor. E aí eu coloco ele dentro da empresa, meses depois eu digo, é muito ruim. Aonde eu errei? Por isso que eu disse no começo para vocês, assistam isso, né? Isso aqui que a gente está fazendo, olhando para si, assumindo essa responsabilidade. Porque terceirizar o problema é não resolver o problema. Assumir o problema é resolver o problema. Se eu tô com a batata quente na minha mão, eu esfrio até esfriar. Eu sopro, quer dizer, eu sopro até esfriar. Se eu tô com a batata quente na minha mão e só jogo para outra pessoa, já tava queimando a minha mão, vai queimar a mão do outro, mão do outro, mão do outro, e ninguém esfria essa batata quente que precisa ser esfriada. Então, que eu tenha a responsabilidade como líder de cumprir o meu papel também. E isso se chama liderança estratégica. Planos de desenvolvimento de PDI que conectam com a meta da empresa, com as pessoas que estão executando o seu trabalho, para que todos evoluam juntos. E desenvolver talentos que multipliquem resultado. Espero que esteja fazendo sentido aqui o que eu estou falando para vocês. Espero que vocês estejam conseguindo olhar o que eu estou querendo dizer. E quem tem um líder, espero que vocês também observem e falem: caramba, faz total sentido. Às vezes eu me senti assim. Eu sou realmente um talento, eu fui escolhido. O que eu posso fazer para mostrar o talento que eu sou? Assuma a responsabilidade também disso. Chega amanhã no trabalho falando: deixa eu mostrar do que eu sou capaz. Tenho que mostrar isso para minha liderança. Como é que eu posso fazer isso, né? Então, eu posso utilizar avaliações de desempenho cruzadas, como análise de potencial. Então, eu posso usar vários modelos ali de avaliação de desempenho, 180, 360, 90 graus, e aqui existem inúmeras possibilidades que a gente pode implantar diante do modelo da empresa, diante da maturidade dos processos, diante do processo construído de forma eficaz, para que essa avaliação realmente resulte num desenvolvimento, numa evolução sempre do colaborador, né? Um colaborador, ele não pode sair de um processo de avaliação de desempenho chateado, triste, com raiva, se sentindo frustrado. Ele tem que sair dali cheio de vontade de fazer o que precisa ser feito. Se isso não está acontecendo, o processo de avaliação de desempenho está errado. O feedback está mais errado ainda. A gente não está sabendo fazer da forma correta, porque toda avaliação de desempenho tem que ser um impulso e não um ponto de desmotivação desse colaborador. Eu preciso criar trilhas de desenvolvimento personalizada. Não necessariamente tudo que eu implanto de desenvolvimento cabe para todo mundo. Tem situações, tem departamentos, tem equipes, tem pessoas que precisam de um desenvolvimento específico. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu contrato um colaborador, às vezes eu preciso, de forma geral, dar um treinamento de um sistema que só a minha empresa tem, um sistema interno. Nem todo mundo vai conseguir utilizar esse sistema. Então, não adianta eu trazer um talento, sentar ele na frente do computador e falar, faz. Ele pode ser a pessoa mais eficiente do mundo, mas o modelo do seu sistema precisa ser treinado. Isso não é falta de conhecimento. Isso é modelo. Cada um faz de um jeito. É um botão que eu apertava lá na empresa, que aqui, se eu apertar, ele traz um outro resultado. Por quê? Porque aqui foi criado um modelo de sistema específico para a gente. Então,
Entende? Agora, eu estou ali com um colaborador que ele é muito eficaz, ele produz muito e eu quero promover ele para outra função, outro cargo, mas ele ainda não tem o conhecimento técnico. Vou investir num curso, num treinamento, para que ele consiga executar, continuar executando o trabalho dele com maestria. O que acontece também nas empresas é que a gente promove pessoas despreparadas. Adriana, mas a pessoa era muito boa aqui, mas era aqui. Para você ter certeza que ela é muito boa aqui, você precisa experimentar. E ela também. É como experimentar tudo na vida. Se eu perguntar para vocês, você gosta de jiló? Você vai me responder sim, não ou não sei. Por que eu não sei? Porque eu nunca comi. Se eu disser para uma pessoa, nossa, você está indo muito bem, vou te promover, no que ela vai pensar naquele momento? Uau, vai aumentar meu salário. Uau, eu vou conseguir mudar o nome da minha função na carteira. Ele não vai dizer, mas ó, espera aí, você vai me promover, mas de verdade, não é melhor você experimentar para ver se isso que eu estou conseguindo executar com maestria aqui, que eu já sei, que eu já treinei, que eu já fiz várias vezes, que eu estou muito bom, aquilo é novo para mim. É sério que é o seu colaborador que precisa dizer isso para você? Não. Você, como líder, tem que ter essa certeza. Ele está pronto. Eu só promovo aquele que está pronto. Eu não vou comer um bolo que não está assado. Eu preciso esse bolo, ele precisa assar primeiro. Se está pronto, eu vou comer. Se não está pronto, eu não vou comer. Então, você precisa colocar aquele colaborador no forninho ali, né? Será que ele viveu? Será que eu vou dar um treinamento? Será que ele vai viver uma experiência? Até para entender se faz sentido para ele também, né? Quantas experiências frustrantes de promoção e de demissão em seguida acontecem nas empresas? Esse caso que eu acabei de contar para vocês é um, né? Tô triste. Estabeleça mentorias estratégicas para acelerar o crescimento, se necessário. O mentor, ele está ali para direcionar e para reconhecer, olha que legal, reconhecer necessidades. Eu, como mentora, eu reconheço os seus talentos e reconheço o que eu preciso oferecer de oportunidades para que você desenvolva novos talentos para executar esse seu novo trabalho. Isso é importante, é isso que faz um mentor. E esses resultados precisam ser sustentáveis. É nesse processo todo, é nesse desenvolvimento que eu trago robustez para o meu processo, para o meu projeto. Então, a gestão de pessoas eficaz, ela gera vantagem competitiva e duradoura. Então, eu não estou numa fase de ser uma empresa competitiva, mas isso aqui fica, né? Que é aquilo que a gente ouve falar das grandes empresas, das empresas extremamente famosas, o que elas fazem, que elas estão sempre no topo. Um pouco disso tudo que a gente falou aqui. Eu preciso de equipes alinhadas a metas corporativas e que elas e que elas entreguem inovação contínua. Então, eu preciso entregar inovação, eu preciso que a minha equipe esteja sempre se inovando, entregar essa ferramenta para que a gente consiga estar sempre crescendo e mantendo a qualidade das nossas entregas. Eu preciso que a cultura da empresa seja uma cultura de desenvolvimento que reduz riscos de obsolência. O que é obsolência, gente? É aquilo que parece que não presta mais, que não precisa mais, que não serve mais. Quantos colaboradores se sentem assim? Por que a liderança está deixando isso acontecer? O que eu posso fazer para que isso não aconteça? Eu preciso investir em pessoas e investir em crescimento exponencial. E isso sempre precisa crescer, sempre precisa aumentar, sempre precisa melhorar. Eu preciso olhar para resultados sustentáveis que nasçam de engajamento e de clareza estratégica. Sempre de engajamento, de clareza e de estratégica. Por quê? Porque isso é que vai fazer com que eu me torne competitivo no mercado, me torne melhor e me torne o líder que todo liderado quer ter, né? E o líder que toda empresa também quer ter. Eu acho que é muito nesse lugar. E para isso eu preciso conectar esses indicadores. Eu preciso engajar, trazer retenção,
utilizar os KPIs, que são os resultados, como ponto de direcionamento desses colaboradores. Olha tudo que vocês fizeram, olha o resultado que a gente atingiu, olha que legal, isso é responsabilidade de vocês, olha onde a gente está, olha o que a gente precisa fazer agora, tudo com muita clareza. Eu preciso investir em programas de bem-estar corporativo. Os meus colaboradores precisam se sentir bem, precisam se sentir vistos, precisam se sentir incluídos. A NR1 está aí para aprimorar isso. Preciso estabelecer ciclos de melhoria contínua e desenvolvimento de pessoas. Eu sou responsável por sempre desenvolver essas pessoas. O que faz a liderança do futuro? A liderança do futuro, ela sempre está olhando para o processo contínuo de evolução. Sempre está olhando para esse processo contínuo de evolução. Ela é um líder que aprende a alinhar pessoas com comunicação, com engajamento, e isso resulta em números bons, fortes, sólidos e importantes para o resultado da empresa. Eu preciso aprender com o outro para que eu possa aprender com ele aquilo que ele precisa para que eu consiga evoluir essa pessoa. Eu preciso desenvolver talentos e garantir que a organização esteja preparada para os desafios de amanhã. E aí, gente, quais são os desafios de amanhã? Se eu não estou com um olhar para isso, eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu só estou vivendo agora, só estou apagando fogo, só estou resolvendo aquilo que precisa ser resolvido. Aí eu sou aquele líder que só, né, resolve um probleminha aqui, resolve um probleminha ali, resolve um probleminha ali, e a empresa parece que está estagnada, parece que não evolui, não se desenvolve. Pensando na liderança do futuro, e querendo trazer para vocês a possibilidade de vocês se tornarem líderes que investem em pessoas e constroem legados duradouros, que é aquele líder que eu não esqueço nunca mais. Eu tenho, né? Eu tenho líder que eu não esqueço nunca mais. Eu tive um gerente de RH que eu nunca na minha vida vou esquecer dele. Foi um grande professor para mim. Como eu tive o prazer de já encontrar pessoas que eu liderei há 20 anos atrás e que olharam para mim e disseram: nossa, eu não vou esquecer o que você fez por mim. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Então, vai evoluir para que você consiga tornar isso e gerar esse, né, esse legado importante na vida das pessoas. Eu vou deixar para vocês aqui uma reflexão. Primeira pergunta que eu vou deixar como reflexão é: quais práticas você já aplica dessas que a gente trouxe aqui e quais ainda precisam ser fortalecidas no seu processo de liderança? Ou, se você quer se tornar uma liderança, quais práticas já estavam ali no seu radar, né? O que você entendia que realmente tem que ser feito, e quais você viu agora e falou: uau, eu preciso colocar isso em prática, ou eu preciso aprender a colocar isso em prática. E queria que você refletisse se a sua equipe está preparada para crescer junto com a empresa. Ela tem esse olhar? Ela tem esse desejo? Ela sabe que ela está ali para a empresa crescer? Ela sente que se a empresa crescer, ela se torna tão importante quanto o crescimento da empresa? Então, eu vou deixar aqui essas duas perguntas para que vocês reflitam e tomem a decisão do que vocês querem fazer com a liderança que vocês decidiram assumir, né? Com essa trajetória maravilhosa que é ser líder e poder potencializar pessoas que olham vocês como grandes referências e que acreditam que vocês estarão ali naquele lugar para que elas consigam alcançar o objetivo delas também. Que você possa ser essa ponte que elas precisam atravessar para realizar os seus sonhos, os seus desejos, e que isso reflita em vocês também. Isso, gente. Todo mundo muito quietinho. Será que o povo dormiu?